Oi, gente! Tudo bom com vocês? É possível bordar ponto corrente com 3 cores? Olha, é possível sim. Olha que bacana esse ponto xadrez ou alternado com 3 cores diferentes. Eu consegui um visual de um degradê utilizando o bordado no movimento simples de um ponto corrente. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como fazer aí essa jogada de cores com ponto corrente. Nós já temos ponto corrente com 2 cores, eu vou deixar o vídeo aqui no card para quem não viu ainda, e vou contar todos os segredinhos para vocês. Bora lá aprender? Vamos bordar sem bastidor usando o etamine. E eu vou também usar 3 cores, a vinho, a salmão e a rosa chá, para fazer aí esse degradê. Vou usar a minha pedrinha de cera de abelha, porque ficou bem difícil passar as 3 linhas pela agulha. E encerando a pontinha da agulha, esse processo fica muito mais fácil. Você pode usar também aquele passa fácil, passador de linhas, né? Ou usar uma agulha para cego, que é aquela agulha que tem a abertura, né, ali no olho da agulha, no buraquinho da agulha, tem uma abertura na lateral e você consegue encaixar a linha por ali. Você conhece essa agulha? É bem legal, tá? Mas eu não tenho ela não, então eu usei a minha cerinha de abelha, às vezes eu uso também aquele passador de linha. Vamos jogar a linha ali para a esquerda. E eu estou trabalhando de baixo para cima no tecido, tá? No vídeo anterior, eu trabalhei da esquerda para a direita com a agulha na horizontal. Agora eu vou trabalhar com a agulha na vertical, sem bastidor, para mostrar aí uma postura de mão diferente no bordado. Vou colocar, envolvendo ali, ó, a linha mais clara na agulha, da esquerda para a direita. Eu fiz um arco com a linha e envolvi na agulha. A linha que eu quero que apareça primeiro, eu vou deixar envolvida na agulha, e as outras duas eu vou deixar solta. Quero contar para vocês que eu fiz esse vídeo já assim, direto, é vida real, tá? Eu liguei a câmera e gravei essa minha primeira experiência para vocês. Então, eu vou contar todas as dificuldades que eu tive. A primeira dificuldade com a linha de meada foi que as linhas embolam muito fácil. Então, nos primeiros 3 pontos ali, olha, tive bastante dificuldade para conseguir ajustar as linhas. Depois do 3º, 4º ponto, eu fui pegando jeito e foi melhorando, tá? Mas tem que ter um pouco de paciência no início, dependendo do tecido que você vai utilizar, né? E das linhas que você vai utilizar também. Então, estou fazendo ali o movimento do ponto corrente. Quem não conhece o ponto corrente simples, eu vou deixar aqui no card também, tá? Mas o movimento é esse, ó. Eu insiro ali a agulha no último orifício ali, né, que eu fiz, tá? Ali na ponta do arco da corrente, ó, como eu tô fazendo ali agora, tá? Conto ali 3 pontinhos do tecido e puxo, tá bom? Essa puxada, gente, tem um segredo, ela tem que ser bem leve, tá? Isso eu já expliquei no vídeo de 2 cores, né? Tem que ser uma puxada bem leve. E você tem que puxar também fio por fio, por exemplo, ali, ó. O fio vinho, ele deu uma emboladinha, né? Então, eu fui lá e vou puxar ali, ó, só o fio vinho, que é o fio vinho. Querem ver? Ó, puxei o fio vinho e ele veio por detrás do tecido. E assim nós vamos seguindo, ó, inserindo a agulha ali na ponta do elo, né, da nossa corrente, passando agora a linha mais escura, a linha vinho, né, seguindo ali a nuance de cores que eu quero fazer. E isso, gente, vocês podem aí trabalhar com outras cores, tá? Mas não necessariamente precisa ser essas cores, né? Mas vocês têm que ir aí ajustar do mais claro para o mais escuro, depois desce para o mais claro de novo, depois do mais claro para o mais escuro, e assim vai formando esse degradê como eu formei aí, tá? Vocês viram que eu já puxei a linha uma a uma aí nesse outro elo? Então, gente, é assim que a gente vai fazendo, tá? Tive um pouco de dificuldade com as linhas, sim, não foi fácil, porque elas embolam de verdade, tá? Eu vou chegar ali até o próximo elo, para a gente ver mais uma vez, ali da corrente. Ó, passei os fios, vou puxando levemente, tá? E agora, ó, parece que vai dar um nó, a gente fica desesperado, mas não vai não, quer ver? Ó? Puxei o fio mais claro, ó, ele vai vir, estão vendo? Puxei ali o intermediário, ó, e o vinho, pronto.
Estão vendo? Fica bem tranquilo assim. E assim nós vamos trabalhando até o final do ponto. O que vocês acham? Bacana? Estão gostando de viver aí essa experiência comigo do ponto corrente de 3 cores? Se vocês estão gostando, deixa o like e se inscreve no canal, gente. Não esquece, viu? Quero saber aqui a opinião de vocês, se vocês acham legal trabalhar com o fio de meada. Apesar de ser difícil, eu adorei o resultado, tá, da corrente no degradê com esses fios, porque ele dá um toque bem acetinado, né? Olha só esse último aí que eu vou mostrar para vocês. Olha como parece que vai embolar, ó. Puxei o intermediário, puxei ali o mais claro e o vinho. Pronto, veio para trás do tecido, tá? Muito legal, né? Bem bacana mesmo. Eu adorei, tá? Fazer esse ponto com 3 cores. Você pode colocar mais cores, né? Tá? Pode colocar mais, não tem problema. Tá bom? Você vai fazer aí a sua experiência com os materiais que você tem aí na sua casa, tá? Com a linha que você tem, com o tecido que você tem. Pode trabalhar tanto sem bastidor quanto com bastidor. Isso vai depender muito da habilidade da bordadeira, né? De quem está bordando. Tá legal? Agora vamos adiantar um pouquinho aí esse processo, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos chegar até o final da corrente para mostrar para vocês como que finaliza. Antes de mostrar o final do ponto, só quero aí dar um toque para vocês, ó, que quando eu percebia que a linha ia embolar, eu dava uma ajustada nos fios, tá? Mesmo no meio do processo. Isso foi essencial para que não houvesse aí um estresse maior, né? Então, quando eu via que os fios iam, assim, ficar mais crítica a coisa, muito enrolado, eu dava ali uma ajustada com as minhas mãos para melhorar essa dificuldade aí do fio da meada. Agora sim, finalizando o nosso processo, da mesma forma que o ponto corrente simples, apenas passamos a agulha para o verso do tecido, ali envolvendo, né, o último elo da corrente, e pronto, tá finalizada a nossa carreirinha de ponto corrente xadrez ou alternado em degradê. Então, gente, eu amei, né, o efeito desse degradê, achei assim esse toque acetinado da linha de meada fantástico. Contem para mim aqui como vocês vão fazer esse ponto, o que vocês já estão pensando, que materiais utilizar. Vocês vão fazer esse teste? Conta aqui para mim no comentário. Agora com a linha torsal. Gente, a facilidade da linha torsal nesse processo é incrível, tá? Eu já estou ali no meio do processo, só para mostrar para vocês, ó, como é muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que o efeito da linha torsal, eu achei assim que um ponto muito compridinho não ficou legal. Eu tinha que fazer um ponto mais curto, sabe? Se eu fosse fazer novamente esse teste com a linha torsal, eu diminuiria um pouco o tamanho, o comprimento do ponto. Faria ele mais curtinho, tá bom? E de repente você pode estar aí usando uma outra linha que você conheça, diferenciada, que você goste de trabalhar, tá? Para fazer essa experiência. Eu trouxe aqui as linhas que eu tenho em casa, que é a torsal e a linha de meada, são os dois tipos de linha que eu tenho. Tá? Mas olha a facilidade em puxar, gente, é demais, né? E outra dica para vocês fazerem aí é trabalhar um jogo de cores, fazer uma barrinha decorativa aí com essas cores que vocês estão usando. O meu like é para você que ficou comigo até aqui o final da aula. O meu muito obrigada. Obrigada a cada pessoa que está chegando aqui no canal e quem me acompanha desde o começo da minha jornada aqui no YouTube. Um beijo enorme, muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós. E eu espero vocês aí no próximo vídeo aqui do canal, hein? Tchau, tchau!